Bom dia, pessoal. Eu sou o Juarez, esse é o Leandro. Nós somos da Globo.com e a gente vai falar um pouco sobre streaming de vídeo ao vivo, que é o que a gente faz lá na Globo. Então a agenda vai ser basicamente contar a história aí dos últimos 2 anos, o que a gente passou e as 10 lições que a gente tirou aí desses últimos tempos. Então, em 2012, quando eu entrei na Globo.com, toda a infraestrutura que a gente usava para entrega de vídeo ao vivo era baseada num software proprietário, que eu não vou dizer o nome, mas está ali. E a equipe estava sendo formada, a maioria das pessoas não tinha muita experiência com vídeo. Só que esse software tinha entregue a Copa do Mundo de 2010 e os resultados tinham sido relativamente bons, de uma audiência de mais ou menos 200 mil pessoas. Só para elucidar, esse software, ele utiliza um protocolo para entregar vídeo, que é um protocolo que fica conectado com o servidor o tempo todo, chamado RNTP. Não sei se vocês conhecem, mas basicamente você quer assistir um vídeo, você do player, você se conecta a um servidor e mantém aquela conexão aberta o tempo todo da conexão. Só que a gente não sabia dizer qual era a real qualidade que os usuários estavam vendo. A gente sabia que estava entregando vídeo, tinha pessoas lá conectadas, olhava os logs, tudo parecia funcionar, mas a gente sabia que não estava tão bom, que tinha gente reclamando que não conseguia assistir, e a gente tinha pouquíssima instrumentação para ter certeza da qualidade que estava sendo entregue. E um dos primeiros passos que a gente foi começar a fazer foi capturar os dados de audiência. Imagino que a gente agora tem como saber quantas pessoas estão caindo, porque a gente não sabia não sabemos ainda a qualidade, mas sabemos que quantas pessoas estão assistindo e quantas deixaram de assistir. Isso nos levou nos levou a conclusões boas. Né? A gente não consegue atender mais de 110 mil pessoas sem o servidor cair. Que é aquela história que eu contei antes. Como o protocolo era de ponta a ponto, quando um servidor caía, você estava conectado nele. Então, todo mundo que estava nele caía e ia todo mundo para o próximo, o que gerava um efeito cascata. Ia caindo, você pode notar pelo gráfico aí de audiência e pico. A gente até sabia dizer qual era a audiência, mas depois do evento, processando os logs e via depois que já tinha acabado o que tinha acontecido. Mas aí esse sistema foi o primeiro que deu uma estatística em tempo real para a gente do que estava acontecendo. E aí a primeira conclusão também foi que mesmo a gente pagando o suporte nível premium lá para a empresa, a gente não conseguia ter uma resposta rápida dos problemas que a gente estava encontrando. A gente abria os bug reports para eles e eles diziam simplesmente que não conseguiam reproduzir o que estava acontecendo no lado deles. Então, era tudo muito intermitente também, a gente não conseguia simular as mesmas condições de uma transmissão real. E aí a gente vivia enfrentando isso toda vez que tinha uma transmissão maior. Para ter uma ideia, quando você tinha uma transmissão, o time tinha que ficar próximo, porque o servidor iria cair com certeza e está todo mundo assistindo, você não poderia deixar as pessoas deixarem assistir. Então você tinha que ir lá e ficar entrando em máquina, fazendo esses processos manuais, e tudo por conta que o software não conseguia escalar. E como a gente tinha suporte deles, tentava conversar com eles, não havia resposta, então não adiantou nada pagar o Super Premium suporte. Imagine a situação de a gente com mais de 30 máquinas e olhando manualmente se cada uma estava entregando o vídeo ou não, se alguma coisa estava estranha, reiniciava aquela máquina ou aquele processo. Era completamente caótico mesmo. Era meio tenso também, porque imagina o pessoal de operação. Como a gente não sabia o que estava fazendo a máquina cair, então tudo que você tentava fazer na máquina gerava uma tensão entre você, o time de dev e eles, porque não mexe nos logs, porque dá tails no log, está fazendo a máquina cair. Surgia teoria, como a gente não sabia a causa, surgia teorias das mais variadas. E isso gerava uma tensão muito pior do que tinha que ser. É que nem torcedor de time de futebol fica, não, se eu sentar nessa ponta do sofá aqui vai dar tudo certo, então vou sentar sempre aqui. Era mais ou menos assim. E a segunda lição que a gente tomou foi que mesmo a empresa nos dando recurso de banda e de servidores, mais do que a gente precisava, a gente não conseguia utilizar esses recursos de maneira eficiente para fazer uma entrega eficiente do vídeo, da transmissão. Sim.
Se não me engano, a gente tinha em média em torno de 20 a 30 máquinas e elas não suportavam 200 mil pessoas assistindo vídeos. E tipo, a gente via que não estava chegando no pico da banda, a gente via que tinha banda para consumir, a gente via que não estava consumindo todo o processamento da máquina. Notava que o software não conseguia escalar, o software proprietário que a gente citou anteriormente. O CPU não era o gargalo, a rede não era o gargalo, o disco não era o gargalo, mas o software não escalava. Acaba que o gargalo era o time de dev, né? Porque a gente não conseguia prover uma solução para aquilo. Mas enquanto isso, a gente no meio do caos, o mundo continuava girando e as pessoas cada vez com internet melhor, a expectativa de todo mundo vai aumentando ao longo do tempo. Há 5 anos atrás você já ficava feliz de ver qualquer vídeo numa qualidade baixa. Hoje todo mundo já está acostumado a ver vídeo em HD. Tem aí outros sites, Netflix, YouTube, com uma experiência alta de qualidade e as pessoas vão se acostumando com isso naturalmente. Fato que até mesmo no seu videogame, no PlayStation, que você quer entrar lá e ver alguma coisa que você vê no seu desktop. Quando eu chamo desktop, eu estou falando dos aplicativos rodando no browser. Você tem a expectativa de ter a mesma qualidade ou o mesmo serviço que você tem no desktop, no seu videogame, em todo lugar que você tiver. E isso nos levou a ter que expandir o nosso meio de atendimento, porque um dos dispositivos... Um dos dispositivos também que as pessoas começaram a usar com muita frequência era o iPhone celular em geral. Então, você quer ter aquela experiência que está tendo recentemente na TV em HD, quer ter também no desktop, mas também quer ver um vídeo em alta qualidade no telefone. E como a gente usava essa solução proprietária que se baseia em RTMP, o player também tinha que ser em flash para saber processar esse stream RTMP. E o iPhone não tocava flash, então foi aí que a Apple ela criou ou introduziu ou forçou a gente a ter um protocolo deles próprio. Então a gente tinha o RTMP, que era o conexão o tempo todo, e esse novo protocolo chama HLS, que se não me engano é de HTTP Live Streaming. Isso. O funcionamento desse protocolo é bem simples. Funciona basicamente com várias requisições HTTP. É como se você fosse no seu browser, o player do outro lado vai no browser e pede um arquivo texto. Ele me dá uma lista de arquivos que eu tenho que tocar. Então eu pego, me dá essa lista de arquivos, eu recebo a lista de arquivos e vejo qual é o primeiro arquivo que eu preciso tocar. É esse. Aí o player novamente pede, servidores, me dê esse pedacinho de vídeo aqui para me tocar. A grande sacada dele é dividir um vídeo ao vivo em vários pedacinhos pequenos, de segmentos de 4 ou 5 segundos. Então você está tocando um vídeo e você vai pedir, me dá um outro pedaço. Aí o play continuamente fica fazendo esse polling, de pedir um vídeo, pede o vídeo, depois pede a playlist, que seria a lista dos arquivos, para continuar tocando. E além disso, o player mede qual é a banda que ele está conseguindo atingir com o servidor. E aí, se ele vê que ele tem banda suficiente para tocar um sinal em mais alta qualidade, ele pula para o bitrate, né, que seria aquela qualidade de vídeo superior, seria 480p, 720p, que são a quantidade de linhas, né? Você no telefone, na rua com 3G, vai assistir um vídeo mais baixa qualidade, de repente até só com áudio, mas se você entrar no Wi-Fi da sua casa, com uma banda maior, vai conseguir atingir o stream de mais alta qualidade. Só lembrando, isso tudo a gente desse protocolo que a gente só chegou estudar isso, entender, porque os usuários estavam demandando assistir vídeos no iPhone. Então o resto ainda estava com o RTMP. Tipo, a gente tinha parte com o HLS e parte com o RTMP. E não existe alternativa. Se você quer entregar vídeo para iPhone e também para Android, é preciso usar o HLS. Não tem outro protocolo que ele suporte. Mas aí a gente viu que o HLS, para nós, era muito mais simples entender e depurar o que estava acontecendo. E a nossa conclusão é que isso acontecia porque a gente não estava mantendo estado nos servidores. Cada player pediu aquele segmento de vídeo e não interessa em que servidor ele cair, ele vai receber exatamente a mesma resposta de volta. Então isso facilita muito você colocar uma máquina nova ou tirar uma máquina que esteja falhando no meio de uma transmissão,
que vai ser transparente para o usuário. Ao contrário do que o Leandro disse antes, que com o RTMP a gente tinha lá 50 mil pessoas conectadas naquele servidor, se ele caísse, aquelas 50 mil pessoas iam pular para uma outra máquina e provavelmente ia sobrecarregar a máquina seguinte. Com o HLS a gente não tinha esse problema. E essa lição também serve até para programação. Hoje em dia a gente vê as pessoas dizendo e notando que a programação funcional, não só o próprio paradigma de não manter estados nos seus programas é uma coisa que te ajuda a manter. Então, isso também é meio que verdade para outras áreas, não só para o nosso caso. Dá para fazer um paralelo entre o que é bom no seu código baixo nível, também às vezes funciona no alto nível da arquitetura mesmo. Manter o estado dentro do código não é uma coisa legal se você tem concorrência, e também para a infraestrutura em geral, também é bom que os serviços sejam independentes e sempre respondam sem precisar manter estado em algum lugar diferente. E aí a gente teve uma ideia, porque a gente notou que a gente teve melhorias significativas quando a gente mudou do RTMP para o HLS. Facilitou bastante essa coisa de não ter estado, de tratar tudo como um HTTP, como se a gente estivesse servindo a HTML ou JavaScript ou CSS. Então a gente veio com a ideia, por que a gente não usa isso não só para o iPhone, mas sim para o desktop também, que a gente já tinha hoje, era o RTMP. Tipo, a gente vai mudar tudo para um protocolo só, por isso que... A gente está falando bastante iPhone, mas depois de um tempo o Android se equiparou e hoje em dia o Android até tem, às vezes, audiência maior no nosso site, né? Mas ambos os dois usam HLS. E aí, como o Leandro falou, o HLS estava funcionando melhor, ainda baseado na solução lá proprietária, mas a gente pensou, poxa, será que eu não consigo usar o HLS pro player desktop também? E aí nós achamos um módulo open source que fazia isso dentro do player Flash. Claro que a gente precisou fazer uma customização para trazer para dentro do player da Globo, mas nós conseguimos fazer um teste tocando o HLS dentro do desktop, e aí decidimos fazer um teste AB para comparar qual era a experiência do usuário com um e com o outro. A gente escolheu uma porcentagem, se eu não me engano, foi meio que gradual. A gente começou com 10%, pegou 10% do desktop e colocou para usar HLS. Daí a gente começou a comparar a experiência do usuário que estava com HLS com a experiência de quem estava com RTMP. Isso foi outra coisa que a gente precisou fazer também. A gente só sabia medir a audiência no início, mas a gente passou a coletar outras métricas de qualidade para medir a experiência do usuário. Quantas vezes ele viu o spinner, o rebuffer, né, o vídeo trava e começa a carregar de novo, a gente conta como um rebuffer. Media qual era a qualidade que o usuário estava conseguindo atingir, se era aquela mais baixa ou se estava conseguindo chegar em HD. Como ele disse, rebuffer é aquela coisa chata, você vai no YouTube, aí você clica, daí ele demora um pouco para carregar, até mesmo no meio do que você está assistindo o vídeo, você toma aquilo. Aquilo já é chato em vídeo que você on demand. Imagina numa transmissão ao vivo, que você está vendo o jogo do Brasil, aí vai para o rumo do gol e fica com aquilo. Tem até pesquisas que provam que de 5 usuários, 4 saem do vídeo quando tomam um rebuffer no meio da transmissão ao vivo. E a gente conseguiu, só com a mudança desse protocolo, ter 6 vezes menos rebuffers com o novo protocolo, sem estados, o HLS, comparando ele com o RTMP. E aí a outra métrica que a gente mediu foi do bitrate, que seria a qualidade do vídeo, como a gente já disse. E aí tem um histograma lá, o da direita mostra que no HLS os usuários estão conseguindo chegar com bastante frequência na qualidade de 900k bits por segundo. Enquanto no outro, no RTMP, a proporção era muito menor. Como o teste era AB, né, os usuários, em média, tinham a mesma banda. Isso só quer dizer que a gente estava conseguindo entregar um vídeo numa qualidade que a banda do usuário já suportava. Então a gente conseguia medir melhor e entregar numa qualidade melhor. Uma coisa também bastante interessante, algo que a gente aprendeu, foi que o próprio protocolo que decidia qual qualidade que o usuário deveria cair era bem superior no HLS. O RTMP ele variava muito.
Você começava a assistir um vídeo, mesmo com qualidade, se você estivesse na sua casa na internet, ele começava com qualidade baixa, subia e voltava muito, oscilava muito. Já o HLS, não, ele era mais certo. Você estava numa conexão de 1 mega, ele te deixava com 900K aproximadamente, né? Não, Era muito mais estável. Cada transição dessas, às vezes, é perceptível para o usuário também. Você está vendo um vídeo bom e de repente fica ruim, aí fica bom de novo. Acaba prejudicando a experiência também. Tem uma outra pesquisa que diz que se isso acontece com muita frequência, a pessoa para de prestar atenção no vídeo e começa a prestar atenção só na qualidade. Ela fica mais irritada e começa a reclamar daquilo. Que é natural, né? Se você está assistindo um vídeo e você começa a ficar oscilando, você não vai gostar do que está vendo. Natural. Uma outra coisa que a gente também observou foi que, dado a ter menos rebuffer, que é o spinner lá, dado que a gente conseguiu entregar com qualidade para quem tinha banda, a gente percebeu 33% de tempo a mais assistido. Imagina que num jogo o cara usualmente assistia 35 minutos, ele conseguiu assistir 33% mais do tempo anteriormente, usando HLS. E aí a nossa quarta conclusão é que medir não é só importante, é crucial. E a gente acabou ficando até meio viciado nisso e começou a medir tudo o que queria, mas a gente vai voltar nesse ponto depois. Aí chegamos num dilema. A gente estava usando esse software proprietário, ele gerou RTMP, não estava funcionando bem, passou a gerar HLS, melhorou bastante a qualidade e experiência do usuário, e a gente pensou, poxa, já que a gente já está usando HLS, ainda preciso daquele cara antigo para gerar isso? Será que não tem alguma alternativa aí mais simples? E não sei se alguém conhece esse cidadão aí. Ele é o Joe Spalls, que escreveu um blog chamado Joel on Software, que é muito bom, pena que já acabou. Mas ele diz que um dos erros mais comuns e dos piores erros que alguém pode cometer é querer escrever de novo um sistema do zero. Porque não era só a gente trocar uma solução por uma outra ferramenta qualquer. A gente tinha uma porção de outros serviços e lógica de aplicação, segurança, autenticação, que eram baseados também nesse software. Então a gente ia ter que jogar praticamente todo o nosso código fora e escrever do zero. Não foi uma decisão fácil. O cenário era mais ou menos assim. Nesse protocolo RTMP, como eu disse, a gente tinha aplicações específicas que a gente teria que fazê-las novamente, não dava para pegar o código e reaproveitar, porque é totalmente diferente o paradigma, não tem nada a ver um protocolo com o outro. Daí foi quando a gente se questionou, seria que vale mesmo a pena jogar tudo fora? Apesar da recomendação de não reescrever, que normalmente não vale a pena, a gente mudou tudo e o nosso stack de tecnologia é essa aí que está na transparência. Transparência, estou velho, né? Na tela. E só tem um cara desses que é proprietário, só que ele é baseado também em open source, que é o EvoStream. Ele é baseado num outro projeto que se chama RTMPD. O core dele é aberto, é só a parte que gera o HLS em si que é fechada. Então, até a gente não se sente tão mal de estar pagando para eles, porque várias coisas que a gente pediu para eles mudarem foram alteradas no código que é open source também. Sim, eles também, por virem aproveitar o código-fonte, o pessoal é muito mais, tem um mindset muito mais próximo do que a gente esperava. Por exemplo, a gente tem um problema, a gente fala com eles, eles até constroem um build só para a gente testar, para ver, pô, isso é um problema só de vocês, é um problema que é para todo mundo, enfim. A gente consegue falar com o desenvolvedor, enquanto com a outra empresa a gente falava com um gerente que repassava para outra pessoa, que repassava para outra, acabava virando um telefone sem fio. Passando rapidamente pela nossa stack, porque a gente serve ainda esses pedaços de vídeos usando o Nginx. Eles são cortados pelo EvoStream. Quando eu falo cortado, você imagina que você liga a câmera, começa a gravar e aquilo vai gerar um stream de bytes. Esse EvoStream é responsável por cortar pedaços pequenininhos que a gente vai servir, que vem naquela lista. E a gente
para capturar os dados de estatística, porque a gente começou a ficar meio paranoico e querer logar todas as coisas para ter noção do que a gente estava fazendo, a gente utilizou o Grafite com várias outras dessas ferramentas, como o Logstash. O Grafite, para quem não sabe, é um banco de dados time serial, que você manda uma métrica e um valor, uma métrica e um valor, uma métrica e um valor. Basicamente, ele vai te ajudar a você medir algo, genericamente. Então, foi bom para a gente começou a medir o que a gente queria. Por exemplo, o número de rebuffers. Do player, a gente fala, envia uma requisição para um serviço e fala, você agora tomou 2 rebuffers. Então, a gente agrega de todos os usuários e vê. Nesse exato momento, temos, em média, 7 rebuffers por usuário. Quer falar mais de alguma? E o outro que é muito importante para a gente é o Nginx, que é o cara que é o servidor HTTP que a gente usa para entregar o vídeo em si. Então, do EvoStream tem 1 ou 2 instâncias só rodando, enquanto o Nginx é o que distribui os dados. E aí a primeira vez que a gente usou essa infraestrutura numa transmissão grande foi recentemente na Copa das Confederações. E aí a gente colocou aí alguns dos números que a gente atingiu nessa transmissão. Agora já com 100% HLS, tudo mudado, ninguém mais no RTMP. Ou uma pequena parcela mais desconsiderável. Então foram 2 milhões de plays, né? 2 milhões de pessoas começaram a assistir o vídeo. Simultaneamente a gente atingiu um número maior que 400 mil, sendo 10 mil em dispositivos móveis, principalmente iPhone e Android. A gente não conseguiu um número maior porque a gente usou toda a banda que a gente tinha na época, foi mais de 150 GB. Por máquina, isso não foi nessa transmissão, depois a gente fez uma outra simulação, com uma máquina a gente conseguiu atingir quase todo o limite da interface de rede dela, de 9 GB e meio, graças ao Nginx principalmente, né? No total foram 750 mil horas de vídeo transmitida de um jogo de futebol e média de tempo assistido de 40 minutos, que é aí praticamente um tempo inteiro, né? O legal foi que o gargalo passou a ser a banda. Então a gente começou a notar que, tanto que aconteceu um fenômeno bem engraçado, a gente tem conexão direta com algumas operadoras. Quando veio a Copa da Confederação, a gente conseguiu consumir a banda toda. E algumas delas, tipo a Oi, eu não me lembro se foi a Oi ou qual delas foram, mas foram levar mais fibra pra gente, porque estava consumindo toda a banda delas utilizando o vídeo. Então passou de ser um problema de escalar para ser um problema da banda. Que a gente tinha como streamar para mais pessoas, transmitir para mais pessoas, só que não tínhamos bandas para saída. Se eu não me engano, eu não sei o número exato, mas era alguma coisa em torno de 30% do tráfego da internet no Brasil durante o jogo era o jogo. Então, a quinta lição aprendida é que, às vezes, vale a pena jogar tudo fora assim. Não sempre, mas nesse caso foi... A gente, na verdade, fala que vale a pena, a gente nem viu jogar fora porque a gente estava tão empolgado com os resultados positivos que depois que a gente foi dar conta, a gente tem, sei lá, 4 projetos que a gente tem que desligá-los. Tipo, tem 4 projetos consumindo máquinas que a gente tem que desligar porque a gente não está utilizando mais. A gente acabou jogando tudo fora sem nem perceber. Mas normalmente não vale a pena jogar e fazer tudo do zero. Foi uma transição gradual, não foi de uma vez só que a gente trocou tudo. Aí, como a gente disse, a gente ficou meio viciado nisso de medir, criar métricas e começou a fazer gráfico de tudo quanto era coisa. Então aí tem quais são as transmissões que estão sendo mais vistas, qual é a versão do player que está sendo tocada, quantos % de requests são foram entregues da memória do servidor, do cache, ou não, passaram para a camada de baixo. Esses gráficos que vocês estão vendo aí são montados pelo Grafite. Ele tem um dashboard lá que você consegue montar isso bem facilmente. É muito simples você criar uma métrica nova. É só definir um nome para ela e começar a passar. Em tal segundo o valor era esse. 2 segundos depois o valor era esse. E aí depois você consegue plotar gráfico, transformar os gráficos também. É bem interessante. Mas uma coisa que a gente notou foi que, por mais que ter vários gráficos é bem legal, por exemplo, eu consigo entender a maioria deles, nem sempre só de olhá-los você consegue
entender o que está acontecendo. Por exemplo, o gráfico, o segundo gráfico, não, esse aqui, esse aqui, vocês olhando, vocês conseguem dizer se ele está dizendo que tem um problema ou não? Só olhando para ele? Muito provavelmente não, porque não tem nada. Para mim são duas... Em geral a gente chegava e ficava olhando para o quadro, será que está tendo algum problema? E olhava, não, acho que está normal. Isso não funciona muito bem, hein? Aí a gente decidiu começar a simplificar e viu as coisas que eram mais importantes e começou a olhar mais para elas do que para tanta coisa ao mesmo tempo, acaba não valendo a pena. De fato, a gente tinha que sempre interpretar os gráficos. Mesmo a gente do time tinha que parar. Tá bom, não, por que a gente está tendo menos 200 agora? E foi onde a gente chegou a essa versão mais simplificada e mais clara no sentido de ajudar. Se você olhar, você consegue entender. Por exemplo, a gente tem do lado aí essas caixinhas que tem verde e vermelha, são as transmissões. Uma transmissão que está com vermelha tem algum problema. Não necessariamente um problema do servidor, pode ser o áudio, algo assim. E do outro lado a gente tem dados gerais da própria CDN, da Farm. A gente tem audiência de 173 mil agora, o pessoal está com, em média, 459K de bitrate, que é aquela qualidade que a gente falou anteriormente. E o primeiro número aí de cima, 97,2%, se eu não me engano, é a disponibilidade, é o número de 200 que a gente tem nos servidores. O que a gente fez para ficar melhor, mais visual e melhor, se baixasse de 80%, a gente... pintava ou colocava ele vermelho, então você não precisava de ficar prestando atenção. Se tivesse tudo preto com números lá oscilando, beleza, mas se ficasse vermelho você ia tentar entender qual era o problema. E aí a gente manda um e-mail também, usando a ferramenta Siren, também open source. Você pega uma métrica do grafite e diz se ela passar disso ou cair abaixo de tanto, manda um e-mail para tal grupo. Aí é mais ou menos a mesma tela que já estava no slide anterior, só que tem uns gráficos também por região. A gente consegue ver se em algum estado tem uma média de qualidade inferior ou a quantidade de pessoas assistindo também por região. E aí, nesse outro slide, tem a arquitetura de como a gente faz a coleta das métricas que acabam lá naqueles gráficos. Então, basicamente, tem um agente do Logstash, que é um processo que vai ficar coletando o log dos servidores, e aí você consegue agrupar esses logs e gerar estatísticas lá na ponta mesmo, no servidor. Aí depois, cada servidor vai mandar para um agente, que é o broker ali, que é um Redis, um banco de dados. E aí, de lá, uma outra instância de Logstash também vai coletar a informação de lá, e aí pode tomar dois caminhos diferentes. Se for só um valor, a gente manda para o Grafite, que não aparece aí no gráfico, mas se for uma mensagem de erro, a gente joga dentro do Elasticsearch, que é um banco de dados feito para busca textual. Então a gente consegue buscar logs de erros agrupados, em vez de ter que olhar isoladamente em cada servidor. E isso que a gente está falando agora não tem muito a ver com o core do nosso business, que era entregar vídeo ao vivo. Na verdade, a gente fez uma estrutura para medir como estava a qualidade. Então foi algo que a gente começou a ficar noiado e a infraestrutura de HLS estava tão boa que a gente conseguiu ter um tempo para poder desenvolver, entender como é que funcionava a ferramenta para medição de qualquer dado. Bom, aí a próxima lição aprendida é que a produtividade também depende da linguagem que você está usando. Antes a gente fazia quase toda a nossa lógica, ou grande parte da lógica em C, em módulos tanto do Adobe Media Server como dos servidores HTTP. Só que a gente também não era tão fluente em C e acabava gastando grande parte do nosso tempo com coisas simples, como gerenciamento de memória, evitando um overflow de string. Os bugs que a gente encontrava eram de coisas realmente baixo nível. O próprio ciclo de desenvolvimento e teste também é bem complicado. Você escrevia o código em C, compilava,
colocava, às vezes, dentro do módulo do Nginx, aí você pegava o Nginx, subia o Nginx e testava o que você fez. Por mais que a gente tinha teste de unidade e tudo, não era algo tão simples quanto, sei lá, uma linguagem de mais alto nível, que é o caso do... Aí para nós foi um grande achado, um módulo de Lua que roda dentro do servidor Nginx. Lua, para quem não conhece, é uma linguagem de extensão, então ela é bastante usada em jogos. Então você faz a parte mais pesada do jogo em C, renderização de gráfico, ou seja lá o que for mais pesado, e o Lua vai estender a sua aplicação, o seu jogo no caso, para você conseguir, com uma linguagem de script, manipular a sua aplicação de uma maneira simples. E aí existe esse módulo para Nginx, que aí você consegue fazer coisas que são pequenas. Por exemplo, eu estou entregando aquela playlist lá do HLS, que é um arquivo texto. A gente quer fazer uma manipulação ali de tirar uma das qualidades, por exemplo. Para eu não ter que fazer deploy de outra aplicação que vai ficar responsável por isso, eu posso simplesmente no próprio servidor HTTP colocar uma lógica um pouco mais complicada que o Nginx não faria sozinho. E aí a gente consegue testar isoladamente esse código Lua e também consegue fazer o ciclo de desenvolvimento ser bem mais rápido. E, por exemplo, para essa tarefa que ele acabou de citar, para só remover uma linha de um arquivo de texto, não me interessa se você quer dizer, eu não quero ter controle total, não quero estar no nível do C para poder ter controle do que eu estou fazendo. Para mim, o que o Lua me oferece, que é o gerenciamento de memória, essas outras coisas, já ajuda bastante. Eu não tenho que me preocupar em fechar ponteiro e outras coisas que são inerentes de desenvolvimento com C mesmo. O bug do Heartbleed, por exemplo, não teria acontecido numa linguagem que é segura para esse tipo de coisa. E também não perdemos muita performance assim. É realmente surpreendente a velocidade da execução do script Lua. Não sei, eu até recomendo para quem nunca viu, dar uma olhada ele, o Nginx. Às vezes você precisa de fazer algo bem simples e você fica pondo um servidor, por exemplo, Sinatra, como é o nome do servidor? Tornado, Django, que seja. Só para servir algo bem simples, você pode fazer isso com Lua e é bem legal. A gente colocou ali uma referência também a um post do blog da Cloudflare, que tem uma das pessoas que desenvolveu esse módulo está trabalhando lá, eles estão usando bastante, é bem legal. Se alguém quiser procurar depois, acho que vale a pena a leitura. E isso nos levou a esse percorrer nos levou a outra lição também importante, já comece open source. A gente desenvolvia alguns desses projetos internamente e pensávamos, isso pode servir para a comunidade. Mas agora a gente está com o tempo apertado, então vamos desenvolver aqui dentro, depois a gente põe no GitHub ou outro local que for. Isso, na verdade, nunca se concluía, porque nunca se concluía como algo fácil, porque quando a gente começava a desenvolver dentro da Globo, a gente começava a colocar especificidades da gente. Por exemplo, como a gente pega a lista de servidor? A gente tem uma API que tem a lista de servidor. Então a gente ia lá e colocava essa lista. A gente não preocupava com... Eu não posso expor isso para o open source, porque na verdade isso tem que ser um ponto de extensão. Então, para a gente nunca serviu falar assim, eu vou começar esse projeto aqui fechado e depois eu vou abri-lo. Não funcionou. Inclusive o player que a gente citou anteriormente, para tocar HLS, a gente pegou um player que tinha um player que era aberto. Então a gente começou a desenvolver o nosso branch, nosso galho para cá, e foi desenvolvendo, e chegou um ponto que como a gente não estava devolvendo para a comunidade, a gente não conseguia voltar mais, porque a gente tinha tanta especificidade nossa. E daí não era só ruim para a comunidade, era ruim para a gente também, que o pessoal que estava nesse player de HLS já tinha implementado DVR. DVR é aquela feature que você está vendo o vídeo ao vivo, você pode voltar e assistir um pouco atrás no tempo. E a gente precisava de DVR e não tinha como ter. Então, era melhor se a gente tivesse sempre open source, ele tivesse sempre conectado no master, por exemplo. E o novo player que ainda está sendo desenvolvido, mas que provavelmente vai ser usado até a Copa do Mundo, está sendo desenvolvido de maneira aberta já. Não pela gente, mas por outro time. E aí tem a ver também com o que o Leandro já falou, mas a outra lição aprendida foi que o software, quando a gente faz livre, também geralmente ele
se torna mais genérico naturalmente. A gente fez alguns programas que depois pessoas começaram a pedir alterações para casos de uso que a gente nem tinha imaginado. E como você também é obrigado a... Você não pode colocar alguma dependência exclusiva sua, então sempre que você for fazer isso, acaba tendo que pensar mais como é que você abstrai isso e deixa ele mais genérico. E de novo, acho que dá para fazer um paralelo aí. A gente está falando da aplicação mais genérica e dá para fazer o paralelo com o código também, que quanto mais genérico, isolado, também é melhor no baixo nível. A gente consegue reaproveitar esse software desacoplado em vários outros contextos, se ele estiver desacoplado. Apesar de que a disciplina é sempre mais fácil você colocar dentro do código a dependência, entendeu? Por isso, se você fazer ele open source como aquele outra lição aprendida, você vai chegar e falar, não posso comentar isso para a comunidade, eu estou mandando, por exemplo, o meu domínio de banco de dados aqui, uma coisa bem simples. Isso te força mesmo a fazer, eu tenho que fazer isso tão genérico e tão desacoplado que qualquer pessoa possa utilizar. E aí tem uma onda que está se falando muito disso, que são os microservices, né? E a gente acabou fazendo mais ou menos isso lá também. Em vez de você ter uma grande aplicação monolítica com toda a sua lógica num lugar só, de repente é melhor criar vários pequenos serviços isolados. Só para dar um exemplo prático de como a gente fez isso, para o controle de quantos acessos, quantas sessões simultâneas um usuário tem, é um serviço isolado para a gente. Se você pegar sua senha lá para assistir Big Brother, passar para todo mundo, a gente não quer que um usuário consiga assistir em 100 computadores diferentes. Mas se esse serviço falhar, eu deixo todo mundo assistir. É melhor que todo mundo assista do que eu impeça alguém de assistir se ele tem o direito. Isso, na verdade, foi tornou meio padrão da gente no decorrer do tempo, desenvolver sempre microservices. A gente tinha algum problema, enfrentava algum desafio, a gente pensava, a gente pode isolar isso de forma de um serviço e tentar trabalhar isso de forma isolada. Isso é muito bom, traz vários benefícios já conhecidos, mas só para citá-los, por exemplo, você pode pôr um das suas pessoas de desenvolvimento ou alocar aquele projeto para outro time. A outra coisa, já que o projeto é separado, você consegue escalá-los separadamente. Então, para esse projeto, a gente não precisa de muitas máquinas. 2 ou 3 máquinas resolveriam o caso, por exemplo. Não é o caso, mas... Então, você consegue escalar de maneira mais específica. Você não vai gastar 10 máquinas para um serviço que não precisa de 10 máquinas. É mais fácil de escalar também. Aí a nona lição é que nenhum projeto é pequeno ou de nicho demais. A gente fez várias coisas que a gente colocou lá no GitHub, nem divulgou para ninguém, que eram de particularidades nossas mesmo. E quando a gente viu, tinha gente usando na Índia, na China. Então, isso é bem legal. Às vezes você pensa, não vou colocar isso aqui que não vai ter relevância nenhuma. Mas a nossa experiência mostrou o contrário. Até um dos pull requests aí que a gente recebeu, não era nenhuma funcionalidade, nenhum bug, simplesmente uma alteração para melhorar o consumo de memória do servidor, que a gente não tinha visto isso como um gargalo e o que a gente fez foi melhorado por alguém de fora. Tem muita empresa também que é um pouco receosa com software livre, porque acha que vai estar entregando o ouro para o concorrente. Mas a nossa experiência também está mostrando que a maioria das pessoas que estão usando o que a gente escreveu não são competidores, são co-criadores, né? Eles estão nos ajudando a criar e não competindo diretamente. Tem até um exemplo bem legal, que foi a gente fez uma biblioteca em Ruby, bem pequena, é um wrapper para uma API. Tem uma API HTTP, e a gente só fez um wrapper para ela para poder utilizar. Nós abrimos sem expectativa nenhuma. E em 3 ou 4 dias a gente tinha pull request de pessoas que queriam alterar algo que a gente pensava que ninguém ia utilizar. Eu apostaria metade do meu salário que não ia utilizar, mas utilizaram. Então, foi disso, essa lição realmente faz sentido. Se você tiver o menor software possível, o menor que você acha, não, isso é só da gente ou é muito pequeno,
não acredite nisso, que alguém pode utilizar aquilo. E aí a última lição, 10ª lição aprendida, é que também não precisa ser um gênio para contribuir com a comunidade. Muita gente que está começando também acha, não sei por onde começar, até eu gostaria, mas não sei o que posso fazer. E esse caso aí que está na tela, a gente... foi essa semana até. Eu estava mexendo com um projeto, aí não consegui fazer o setup como a documentação estava dizendo para fazer. Depois de quebrar a cabeça uns 5 minutos, vi que só faltava um ponto e vírgula no lugar. Aí fui lá no GitHub, cliquei em Edit, coloquei o ponto e vírgula, Submit. Aí algumas horas depois, esse cara aí, que é o que eu falei lá da Cloudflare, que desenvolve o Nginx com Lua, respondeu agradecendo. É uma contribuição boba, mas de repente vai salvar 5 minutos de outra pessoa que não vai ter que passar pelo mesmo problema que eu passei. Então, qualquer mínima coisinha que você fizer, vale a pena. Não precisei nem de um editor de texto, usei o browser mesmo. Minha dica é, se você não sabe nada, por exemplo, você utiliza um software. Se você puder ajudar, até mesmo na documentação, com o tempo você vai acabar entendendo como aquilo funciona. Então, se você começa ajudando com a documentação, logo você vai estar ajudando com o código. Isso é muito bom para quem está começando a desenvolver, ou até para quem já sabe muito, porque aprende-se muito em projetos grandes ou ajudando a comunidade. E não precisa ser gênio, ninguém aqui é gênio. Aí, rapidinho, próximos passos, antes de a gente abrir para perguntas. Se não tiver muita pergunta, a gente pode falar algum desses temas mais profundamente. Não sei se vocês sabem, mas parece que vai ter uma Copa do Mundo daqui 35 dias. O time é de 3 pessoas, tem 2 aqui que não estão trabalhando. E a gente está se preparando para esse evento. Provavelmente vai passar um pouco do volume de acesso da Copa das Confederações. A time de desenvolvimento tem muitas outras pessoas por trás, inclusive tem 2 aqui do suporte sentadas. A gente não teria feito metade sozinho, né? Outra coisa interessante é que a gente tem um amigo que trabalha próximo da gente, que está desenvolvendo um player chamado BenTV. Ele até deu uma palestra, se eu não me engano, há 2 dias atrás aqui, sobre esse player. Que pega esse conceito que a gente falou de ir no servidor e pegar o arquivo pequenininho cortado de vídeo, e leva ele para P2P. Eu tenho um arquivo, você tem um arquivo, ele tem um arquivo. Então, ao invés de ir na CDN sempre, eu vejo quem tem esse arquivo, você tem. Então, eu tiro o gargalo que é da banda da CDN e começo a distribuir ele. É um projeto bem interessante e aberto também. É só um número rápido, na Copa das Confederações tinha 3.500 pessoas dentro da Petrobras assistindo o vídeo da Copa das Confederações. Acho que está faltando trabalho, mas cada uma delas tinha que pedir o stream isoladamente. Com uma solução peer-to-peer você consegue distribuir melhor, e de repente a pessoa está lá, numa cidade pequena do Nordeste, tem o vizinho dele está vendo o jogo também. Em vez de ele ter que ir até o data center para pegar o vídeo, pode pegar de um peer próximo. O Dash está ali só para a gente lembrar que não tem um protocolo definitivo ainda de vídeo ao vivo. Talvez surja outro, a gente não sabe se é o Dash. Mas é similar ao HLS também. Não é nada muito diferente, mas em vez de ter sido criado de maneira fechada pela Apple, tem empresas grandes por trás, como o Google, não sei dizer muitas outras, mas tem uma porção. E aquela senhora ali é Mary Popendick, que a gente teve o prazer de conversar com ela algumas horas, e ela nos deu umas dicas bem interessantes de como nos prepararmos. A dica que ela deu para a gente é que foi tipo em 2 horas como alguém consegue ajudar tanto. A gente estava querendo testar como a gente estava para a Copa, quanto a gente aguentava de pessoas, o quanto a banda, quanto a gente conseguiria atender. E ela disse, por que vocês não tiram as máquinas e deixam com menor capacidade, sei lá, com 3 servidores? E isso a gente conseguiu fazer em alguns eventos. Uma dica simples dessa e ajudou a gente a perceber, a gente conseguiu, sei lá, atender 210 mil pessoas com 3 ou 4 máquinas, mas mesmo assim, e a gente conseguiu perceber o gargalo.
a gente percebeu que a banda não chegou nos 10 gigabits da interface. Qual que era o problema? Daí a gente conseguiu perceber isso com a dica que ela passou para a gente em duas isso é um grande problema para a gente, porque normalmente tem 40 mil usuários assistindo, num grande evento pode ter centenas de milhares. Então, é difícil fazer uma coisa que funciona bem com poucas pessoas e também com muitas, e como simular que vai funcionar tudo direitinho quando tiver tanta gente. Bom, é isso. Muito obrigado. Se tiver alguma pergunta, a gente tem uns minutinhos ainda de sobra. Opa, a minha dúvida seria, esses servidores estão todos da mesma localidade ou vocês estão levando esse conteúdo para mais perto dos usuários, tentando aproveitar, por exemplo, a infraestrutura dos PTTs regionais? Hoje a gente só tem 2 data centers no Rio e em São Paulo. Não sei se eu podia ter dito isso, mas tem plano sim de abrir em outras localidades e também de repente fazer parceria com alguma operadora para cachear localmente o conteúdo. Isso faz uma diferença muito grande mesmo. Que é não sei se vocês conhecem o Netflix, que ele tem uma parada chamada Open Connect, que ao invés de você abrir um ponto um PPT, um ponto lá que você vai fornecer o seu conteúdo naquele local, você leva para um provedor o seu servidor que cacheia o seu conteúdo. Então, quem for pedir por seu provedor, imagina que você está em Goiânia e está pedindo um vídeo ao vivo, ao invés de você ir em São Paulo ou no Rio, você pede para o seu provedor já sabe servir aquilo. Então, pode ser 2 modalidades. Ou a gente vai para o Open Connect, que é levar a máquina para dentro do provedor, ou essa de abrir um POP mesmo. Mas... Bom dia. No caso, vocês comentaram que o servidor de streaming que vocês usam é baseado num software, num aberto. Eu não consegui lembrar o nome. Qual é o nome mesmo? Para anotar aqui. É RTMPD. Muito obrigado. Tem um outro cara que a gente já pensou em usar várias vezes, mas ainda não tivemos a chance, e que parece bem promissor, que é o Nginx RTMP. Apesar do nome RTMP, serve HLS também. Serve HLS, Dash e outros protocolos também. Eu trabalho com uma instituição, uma universidade estadual, e lá nós temos um canal institucional que é distribuído para a região inteira. Aí me pediram para fazer isso aí. Pediram para fazer o stream desse canal no site. Aí vai sobrar para mim, eu vou ter que me virar nos 30 para descobrir qual a melhor solução para colocar isso on demand. Eu que não sou programador, que sou da área de infra, tenho que fazer tudo e mais um pouco. Acho que esses 2 aí vale a pena dar uma olhada. Se você tiver só uma transmissão, o Nginx, a gente teve alguns problemas iniciais porque a gente tem várias transmissões. Mas no seu caso, que é só uma, o Nginx RTMP provavelmente ele vai servir 100% e você vai ter que só configurar. Então é mais dentro da sua área. Pegar o Nginx, instalar e configurar a config. A gente não falou também que o RTMP ele tem uma latência bem menor do que o HLS. A HLS introduz um atraso aí de até uns 10 segundos e com o RTMP você tem um atraso muito menor. Então... Bom dia. Vocês entregam que formato de vídeo assim, depois dessa mudança? Porque geralmente com RMTP você entrega FLV, né? E aí, naquela palestra do BenTV, ele falou sobre o OGV e tal. E vocês entregam o quê nessa nova fase aí? O protocolo é HLS, mas os segmentos de vídeo eles são em MPEG 2 TS. Só que o codec, a codificação é a mesma, tanto do HLS como do RTMP, H264. Entendi. E aí, respondeu. Vocês conseguem atender todos os browsers? Vocês tiveram algum problema com dispositivo, alguma coisa do tipo?
Hoje a gente ainda usa o Flash para desempacotar desse formato do HLS, mas alguns browsers já suportam isso nativamente. O Safari, por exemplo. A gente está entregando para celular usando nativamente, eles já entendem HLS. Mas isso é um grande problema, sim, porque hoje a gente ainda não serve Xbox, PlayStation. Então, é uma coisa que está se discutindo muito ainda, de um protocolo que seja mais genérico mesmo. E o Dash surgiu com esse intuito aí. Mas hoje não tem uma solução única, não, que funcione em qualquer lugar. Bom dia. Eu tenho uma pergunta que se baseia na questão de como é que funciona o caminho de todo o percurso, desde a captação da imagem até a entrega no dispositivo X. Existe a captura, o armazenamento, o processamento, a divisão e a entrega. Todo esse percurso ele demora mais ou menos quantos segundos para ser processado e entregue para o cliente final? A experiência final tem um atraso de 10 segundos, mais ou menos, na nossa infraestrutura. Mas grande parte do atraso está no consumo desses segmentos que eles têm que ser cortados. Então funciona mais ou menos assim. Tem uma câmera, essa câmera se liga num encoder, encoder é quem vai formatar nesse formato H264. Daí ele publica via RTMP, no nosso caso, no EvoStream, que é o cara que só pega esse sinal contínuo e gera esses vários pequenos segmentos de vídeo. E aí, daí para diante, para o resto da infraestrutura é como se fossem arquivos estáticos mesmo. Então, por isso que a gente consegue usar o Nginx como um servidor de HTTP mesmo. Aí, o atraso está em você ter que... Eu tenho que fechar segmentos de mais ou menos 4 segundos. Então, você, quando conecta, vai pegar a sequência de segmentos que estão sendo transmitidos naquele momento, e aí vai baixar alguma coisa que está no mínimo aí uns 8 segundos atrás. Vai ser 2 segmentos de 4 segundos para trás. Mas desculpa, a latência entre as camadas, esse cara que corta para o cara que serve para outro intermediário, é pequena. Entre o cara que corta e o cara que é o intermediário, é de menos de 100 milissegundos. Entre o cara que é o intermediário para a borda mesmo, em média entre 100 a 400 milissegundos. Então você tem, sei lá, 400 milissegundos do momento que foi gerado isso para a entrega. Não sei se foi isso que você perguntou também. Basicamente essa foi a minha pergunta, assim. É interessante, mas obviamente vai depender diretamente do hardware que tu utiliza e da banda que tu tem também para esse tipo de serviço, né? Legal, muito obrigado. Tem uma lá no fundo. Acabou o tempo. A gente pode conversar depois. Obrigado, pessoal.